O ministério pastoral, o perfil de um pastor segundo a Bíblia. Leiamos Atos capítulo 20, a partir do verso 17. Peço aos irmãos que acompanhem. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a minha preciosa vida para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos vós, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de amoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e socorrer as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isto, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Que Deus nos abençoe. Numa época como a nossa, de tanta confusão, caricaturas, é muito oportuno a igreja parar e refletir sobre o que é, de fato, o ministério pastoral. No Brasil, de ponta a ponta, em cada canto, o que mais existe são falsos profetas, falsos mestres, enganadores, homens com uma doutrina pervertida, com o coração cobiçoso, fazendo do evangelho um comércio. E há muitas igrejas, e muitas não é palavra retórica, muitas igrejas mesmo, inclusive históricas, nas mãos de salteadores, de gente que não teme a Deus e que nega o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas mais importantes para uma igreja é ela ter discernimento espiritual, à luz das Sagradas Escrituras, para discernir quem é pastor de almas e quem é mercenário. E esta passagem, ela é muito útil para nós, porque ela, na minha leitura, e de outros mais, no decurso da história da igreja, é o texto mais claro, mais contundente sobre o que é um ministério pastoral, ou sobre o perfil de um pastor de almas. Eu repito, já disse aqui algumas vezes, que Paulo é, sem dúvidas, o maior teólogo do cristianismo. Paulo foi o maior plantador de igrejas. Deus usou aquele homem como não usou nenhum outro na história.
Mas Paulo era mais do que um teólogo, mais do que um missionário plantador de igrejas, Paulo era um pastor. E nessa despedida dos presbíteros em Éfeso, ele faz um depoimento que Lucas registra, que serve para nós como balizas, que servem para distinguir quem é pastor e quem não é. E traz para nós as marcas distintivas de um pastor. Eu tenho observado que muitos confundem pastor com empresário, pastor com homem de negócios, e o que mais tem no mercado, o gospel, é um manual para ser bem-sucedido. Há coisa de 2 décadas, nos Estados Unidos da América, onde tem um contingente expressivo de igrejas e pastores, foi feita uma pesquisa por mais de 5.000 igrejas, na tentativa de traçar o perfil de um pastor ideal. A resposta foi publicada numa prestigiosa revista chamada Cristianismo Hoje. E na pesquisa foi dito o seguinte: quais são as marcas de um pastor, o que se espera de um pastor? 5. A pesquisa indicou que seja culto. O pastor tem que ter preparo teológico, um vocabulário consistente, de acordo com o vernáculo. No contexto da pós-modernidade, o pastor tem que ter uma visão interdisciplinar, ele tem que ter um diálogo com a cultura. Na atual conjuntura em que boa parte das pessoas deixou o ambiente rural, vive na zona urbana, e cada vez mais você tem demandas das mais variadas matizes, o pastor tem que ser um homem que conhece não apenas a Bíblia, ele tem que ser um homem que tem uma ampla cultura. Bem, foi o que disse a pesquisa. 2, respeitado. As pessoas entrevistadas disseram que o pastor tem que ser alguém respeitado pela igreja e pela comunidade. Não pode ser alguém de caráter duvidoso, de alguém sobre o qual paire alguma dúvida de natureza moral. Tem que ser alguém respeitado. 3º item, disseram que o pastor tem que ser um bom pregador. O ideal é que ele seja excelente na comunicação do evangelho, na exposição. Disseram que o pastor tem que ser alguém visitador, que conheça a membresia, não apenas no púlpito, mas também nos lares, e que seja um administrador, alguém que consiga coordenar, liderar a igreja na sua área administrativa. Pois bem, esses pontos todos têm as suas vantagens, as suas dificuldades, mas o mais importante do que pesquisar e ouvir a opinião das pessoas, que podem diferir de uma para outra, de uma cultura para outra, é ler o texto bíblico. E nessa passagem, repito, nós temos aqui, na vida de Paulo, as diretrizes do que é, de fato, um pastor de almas. Em que contexto, em que cenário se dá essa palavra do apóstolo Paulo? No final da sua 3ª viagem missionária, Paulo volta para o quartel-general que é Antioquia da Síria, e no caminho de volta ele passa em uma cidade, ele pretende passar numa cidade chamada Éfeso, mas ele não chega lá. Ele chega no porto da cidade, que é em Mileto. Mileto era uma famosa cidade, berço dos teólogos, ou melhor, dos filósofos pré-socráticos. O navio está ancorado e ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, a liderança, os pastores, chamados de presbíteros. Eles chegam então à cidade, ao porto de Mileto, o navio está lá fazendo reparos e abastecimento, e Paulo tem esse diálogo com os presbíteros, que são os líderes daquela igreja. E Paulo então faz aqui o perfil de um pastor. Paulo faz um depoimento. Paulo chega a dizer: olha, vocês sabem que eu estou limpo do sangue de todos vocês. E o que Paulo diz aqui é muito oportuno. E eu quero a atenção de vocês, porque este foi o primeiro sermão que eu preguei aqui como pastor dessa igreja. Primeiro, o pastor é alguém que serve ao Senhor com toda humildade. Os versos 18 e 19 apontam para isso. Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade. Se hoje você ouve alguém falar que deve servir com humildade, isso parece até natural e ponto pacífico. É claro que o indivíduo tem que servir com humildade, é claro que alguém tem que ser humilde. Mas no contexto em que Paulo disse essas palavras, a humildade não era uma virtude, era um vício. E observe que quem está falando de humildade aqui é um homem sem igual. Paulo foi doutrinado aos pés de Gamaliel, era um homem altamente instruído na lei, na Torá.
Ele mesmo diz com segurança que ele sobrepujou a todos da sua idade. Era alguém que tinha uma carreira promissora, o jovem Saulo de Tarso. E não apenas tinha profundo conhecimento da lei, porque ele era judeu, da tribo de Benjamim. Ele era um fariseu de fariseu, alguém que lia e observava a lei com muito cuidado. Paulo era um homem de vários idiomas. Ele nasceu em Tarso, que era uma das grandes universidades do mundo antigo. Provavelmente Paulo tinha formação nessa área também, da área de filosofia. Ele transitava tanto no mundo hebraico, hebreu, judeu, quanto no mundo grego. E esse homem de predicados extraordinários tinha uma dimensão superlativa. Porque em algum momento da vida dele, ele teve um encontro com Cristo. E teve experiências que nenhum outro teve. Ele disse que foi arrebatado ao terceiro céu. E que teve revelações que não é digno compartilhar nem ouvir. Algo inexprimível, disse ele. E esse homem, de profundo conhecimento, de uma experiência singular com Cristo naqueles 3 anos no deserto da Arábia, esse homem agora diz que estava entre os efésios, na cidade de Éfeso, servindo ao Senhor com toda humildade. Quem era aquela igreja? Qual era o perfil daqueles membros? Boa parte dos cristãos em Éfeso, como na maioria das igrejas, era formada, aqueles irmãos, aquelas igrejas, de pessoas analfabetas, escravas. E Paulo, este homem notável, se dispõe a servir aquelas pessoas. Ele disse, olha, 3 anos, noite e dia, eu servi a vocês. E Paulo fala, portanto, de humildade num contexto greco-romano, helênico, em que a humildade, repito, não era uma virtude, era um vício. O próprio Aristóteles, o grande filósofo, dizia que o bom homem não é aquele que é humilde, mas aquele que impõe as suas virtudes. E a humildade não era considerada uma virtude. Paulo aprende humildade com Cristo ressurreto. Foi Jesus quem disse que ele era humilde e manso de coração. Paulo aprendeu a ser humilde com Cristo. Portanto, quando Paulo diz, olha, vocês bem sabem como é que eu me comportei entre vocês, o tempo todo, desde o primeiro dia até agora, eu servi ao Senhor e servi com humildade. O pastor é um servo dos servos de Deus. E a marca distintiva de um servo é a humildade. O problema é que o conceito de humildade, com tantos outros conceitos, foi esvaziado. Humildade não é falar errado. Humildade não é andar com o sapato furado. Humildade não é se omitir. Humildade não é abaixar a cabeça diante de uma mentira ou de uma calúnia. Humildade é serviço, é servir o outro a despeito das dificuldades que o outro possa lhe empregar. E Paulo, a despeito de todas as dificuldades que passou naquela mesma igreja, naquelas igrejas daquela região, Paulo diz, olha, eu servi ao Senhor com toda a humildade. Essa é uma característica importante na vida de um ministro, porque arrogância, altivez, o orgulho, a soberba, sempre, diz o livro de Provérbios, precedem a queda. O evangelista Moody dizia que o começo da grandeza é ser pequeno, o acréscimo da grandeza é ser menos e a perfeição da grandeza é ser nada. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Um dos grandes pregadores da igreja, chamado Robert Murray McCheyne, ele dizia que não são tantos talentos que Deus abençoa, mas a semelhança com Cristo. Então Cristo abençoa aqueles que são semelhantes a Ele. E Cristo era um homem humilde. Então, o perfil de um pastor, ele é servo. O pastor é servo dos servos de Deus. Eu saio daqui com minha consciência tranquila. Só levantei a minha voz para pregar o evangelho. Nunca ergui a minha voz para nenhum de vocês. Eu os servi nos melhores dias da minha vida. Cheguei aqui aos 26 anos de idade. Fiz o meu trabalho. Estou com consciência tranquila de que nunca humilhei, nunca distratei, nunca rebaixei nenhum dos irmãos, mas os servi, porque eu busquei aprender isso aqui nas Escrituras com o apóstolo Paulo. Não com perfeição, porque também tenho as minhas fraquezas, mas eu busquei servir aos irmãos com esse espírito que a Escritura nos ensina. Trazendo como foco aqui a palavra do Bernardo Claraval, muito oportuna a sua palavra. Vejamos, somente o homem humilde pode subir a montanha com segurança, pois só ele não terá o que lhe faz tropeçar. O homem orgulhoso pode subir a montanha, mas não pode permanecer por muito tempo. Para permanecer firme é preciso manter-se humilde.
para que os nossos pés nunca tropecem, precisamos nos apoiar não no pé único do orgulho, e sim nos dois pés da humildade. A humildade tem dois pés: o reconhecimento do poder divino e a consciência da fraqueza pessoal. Então, quando o homem reconhece quem Deus é e quem ele é em contraste a isso, ele busca servir a igreja humildemente. Que Deus conceda aos irmãos servos para cuidar adequadamente do rebanho. O segundo perfil de um pastor, ele é alguém que prega a palavra com fidelidade. Paulo não poderia deixar de falar disso, porque ele era um pregador da verdade. O verso 27, observe aí o que diz: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo chega ao final do seu trabalho em Éfeso, está se despedindo daqueles irmãos. Ele diz: olha, eu jamais deixei de vos pregar todo o desígnio de Deus. Paulo não fatiava o evangelho e ensinava apenas o que era aprazível. Paulo ensinava todo o conselho de Deus. Há no evangelho coisas boas de se ouvir, mas há também nas escrituras coisas indigestas. E Paulo não fez nenhum tipo de dieta específica, mas ele deu todo o conselho de Deus. E esse é o principal ofício de um ministro: alimentar o rebanho de Deus com a diligente palavra de Deus, sem jamais deixar de anunciar nada. Essa expressão que está aí no verso, jamais deixando de vos anunciar, era uma expressão usada pelos médicos da antiguidade. E essa expressão apontava para alguns alimentos que não eram negados aos pacientes. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, eu coloquei na mesa todos os alimentos que vocês precisavam, e não apenas alguns. Eu jamais soneguei, eu jamais suprimi a verdade, temendo ofender alguém. E essa deve ser a postura do pastor: pregar todo o conselho de Deus, pregar a verdade de Deus, pregar o evangelho, pregar sem jamais temer, porque o pastor tem que pregar sempre de olho no auditório de um ouvido só. Paulo chegou a dizer aos Gálatas: se buscasse agradar a homens, poderia servir a Cristo. Quantos pastores prejudicam a si mesmos e a própria igreja, à medida que sonegam certas partes do evangelho, temendo a opinião pública ou por outros motivos? O pastor, ele tem que ter, embora não seja fácil, essa firmeza de anunciar todo o conselho de Deus, sem jamais sonegar o evangelho. Há muitos animadores de auditório, especialistas em entreter, mas a igreja de Deus tem que ser apacentada com todo o conselho de Deus. Dominicalmente, o que tem que ser apresentado é a viva voz do evangelho. Os irmãos viram, têm observado isso no decurso desses anos, a tentativa de diálogo com a tradição cristã. Ainda há pouco, falando na classe de novos membros, eu disse aos irmãos: nós não nascemos ontem. Nós temos uma herança, um legado, uma tradição. É uma arrogância sepultar isso. Nós temos que aprender com os acertos e com o desacerto daqueles que nos precederam. E houve na história homens notáveis com os quais nós podemos aprender, tanto com as virtudes quanto com os vícios. E o Max Scheine, que ainda há pouco eu citei, aprendemos dele esta seriedade no púlpito, a maneira como ele abria as escrituras, a maneira como ele fazia a exposição da palavra de Deus, a seriedade como a Bíblia é tratada. O Martin Lloyd-Jones, citando a vida desse pregador, em um dos seus livros, Pregação e Pregadores, ele disse assim: é o comentário geral que, quando aparecia no púlpito, mesmo antes de dizer alguma palavra, o povo já começava a chorar silenciosamente. Por quê? Por causa deste elemento de seriedade. Todos tinham absoluta convicção de que ele subia ao púlpito, vindo da presença de Deus e trazendo uma palavra da parte de Deus para eles. A reforma da igreja, a vitalidade da igreja começa no púlpito. A tragédia da igreja é um púlpito fraco. Se a igreja quiser continuar tendo saúde, vigor, vitalidade, ela tem que fazer a manutenção do seu púlpito. Um púlpito em que a palavra tenha primazia. Dar liberdade para que o pregador anuncie todo o conselho de Deus, e não apenas aquilo que lhe é agradável. Paulo, escrevendo a Timóteo, seu jovem amigo e pastor, ele disse assim: prega a palavra, Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo, experiente pastor, escrevendo a sua carta a Timóteo, é na verdade a sua última carta, a carta de despedida. Paulo diz para Timóteo: amigo, prega a palavra.
prega a palavra porque quando a igreja comparecer diante de Deus, ela vai prestar conta de si. Quando você comparecer diante de Deus, você prestar conta de si e do rebanho. De modo que o pastor não pode sonegar este elemento primário da sua vocação, que é pregar a palavra de Deus. Escrevendo a Timóteo, ele já havia dito o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, o que acontecerá? Salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Bem-aventurado é o pregador que se mantém firme nesta missão de cuidar de si e cuidar do rebanho. Como? Ensinando as Sagradas Escrituras. Então, o perfil do pastor, além de servir a igreja, ele tem que pregar as Escrituras. E muitos pastores enfrentam dificuldade nessa atividade, por vezes, porque a própria congregação cria dificuldades. Eu já conversei com pastores, e quantos pastores compartilhando as suas lutas na própria congregação, experimentando oposição quando o evangelho está sendo exposto, e toda vez que o evangelho é exposto, ele vai ter sempre duas reações. Haverá aqueles que abraçarão o evangelho e haverá aqueles que rejeitarão o evangelho. Veja a pregação de Paulo, veja a pregação do próprio Cristo, aos que recebem, aos que acolhem e aos que se opõem ao evangelho. Então, o ministro tem que pregar o evangelho, ensinar todo o conselho, sem jamais sonegar a palavra de Deus. Um outro elemento nesse perfil, observe o verso 23, esse pastor de almas, ele tem que buscar intimidade com Deus por meio da oração. O verso 23 é muito sugestivo. Paulo diz assim, a partir do verso 22 ele diz: e agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, que me esperam cadeias e tribulações. Esse verso é muito curioso, porque Paulo está fazendo o caminho de volta. Quando ele chega em Antioquia, ele vai receber uma profecia de um homem chamado Ágabo. Paulo, não vá para Jerusalém porque você vai ser preso. E Paulo chegou a dizer, olha, eu estou pronto não apenas para ser preso, mas para ser morto, inclusive. Mas até chegar em Antioquia, Paulo disse, olha, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, senão o que o Espírito me assegura. Ou seja, era um indivíduo que, além de ser um grande teólogo, ele era um homem piedoso, era um homem de oração, era um homem que ouvia a voz do Senhor, é alguém com o qual havia uma comunhão entre ele e o Espírito Santo. Em outras palavras, Paulo era um homem de oração. E essa é uma área em que todos nós, de alguma maneira, falhamos, mas que nós devemos sempre trazer a memória de que a nossa vocação primária é ter comunhão com o Senhor. E a oração é o principal meio de graça para ter comunhão com o Senhor, por meio da oração, falar com Deus, ouvir a sua voz, por meio da sua palavra. Então, eu estou convencido de que, para cuidar da igreja, a igreja precisa cuidar para que os ministros tenham uma vida de oração. Encorajá-los, trazer palavras que sirvam como lenitivo para o coração, com tantas lutas na jornada, para que sejam homens que tenham uma vida de intimidade com o Senhor. Por quê? Quantas pessoas se perdem na jornada? Leiam as biografias do passado e as recentes. Quantas pessoas pareciam estar tudo bem, tudo muito bem, e de repente tropeçam, caem. Essa queda visível, ela é apenas uma visão daquilo que já de fato aconteceu, que estava oculto. Porque antes de cair em público, o homem cai sozinho, cai às escuras, porque deixa de ter aquela necessária vida de oração com o Senhor, aquela vigilância permanente aos pés do Senhor. Quando o Senhor chamou os 12 apóstolos, Marcos diz qual foi a prioridade. Veja Marcos 3, versos 13 a 15. Isso serve para todos e não apenas para os pastores. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Veja a soberania de Cristo. Ele chama os que ele quer. Chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12. Agora observem a sequência. Designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. O Senhor olha para aquela multidão e soberanamente chama para si 12. Eles vêm. E ao chamar esses 12, a prioridade é para que estivessem com ele.
e só depois exercer atividades ministeriais, como, por exemplo, pregar e expulsar demônios. Então, a prioridade na vida do ministro, do cristão, é estar com Cristo. Isso é ponto pacífico, mas difícil, porque as demandas do ministério acabam sufocando a vida devocional. Quem pode auferir, quem pode avaliar quanto tempo um pastor passa em oração? Há pastores que estão há muito tempo sem aquela necessária comunhão com o Senhor, simplesmente tocando as coisas no automático e passam desapercebido. Isso é extremamente perigoso. O pastor, em particular, o pastor, mas todos os cristãos, precisam verificar e considerar que a prioridade do chamamento é para estar com o Senhor, é para ter comunhão com o Senhor. Na sua autobiografia, o inglês George Miller, que fundou grandes orfanatos, um homem fantástico, que serviu a igreja, serviu aos pobres da Inglaterra, ele disse o seguinte na sua autobiografia sobre comunhão: vi que a coisa mais importante que tinha a fazer era dedicar-me à leitura da palavra de Deus e meditar nela, para que meu coração fosse confortado, encorajado, advertido, acusado, instruído, e que assim, enquanto eu meditava, meu coração fosse trazido à experiência da comunhão com o Senhor. Por isso comecei a meditar no Novo Testamento desde o princípio, de manhã cedo. É logo nas primeiras horas do dia que o coração deve ser aquecido, advertido, quebrantado para enfrentar as demandas deste mundo perverso e as demandas da igreja. De modo que Paulo disse isso com muita segurança. Eu tenho sido orientado, disse o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo. Paulo era um homem de oração. A igreja precisa cuidar dos seus pastores, porque é muito fácil tropeçar. John Bunyan, o grande pastor batista do século XVII, dizia que aquele que foge de Deus nas primeiras horas do dia, dificilmente o encontrará no final dele. A maneira como você levanta, as primeiras horas do seu dia, vão fazer toda a diferença durante todo o restante dele. E a primeira coisa que você deve fazer, sem dúvidas, é aquecer o seu coração na luz da santa presença do Deus Altíssimo. Que Deus conserve os ministros com o coração quebrantado diante dele, em comunhão com o Senhor. Um outro elemento ainda, nos versos 29 e 30, um pastor de almas é alguém que vive consciente de que as dificuldades virão, mas a igreja é de Deus. Versos 29 a 30. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Uma das coisas que muito atrapalha a igreja é a ingenuidade. A infantilidade, achar que a vida cristã, por exemplo, é um mar de rosas, que é possível viver sempre num mar de bonança. Isso é um equívoco. A vida cristã é difícil. A vida na igreja é difícil, porque nós estamos todos num campo de batalha, existem lutas por fora, lutas dentro, conflitos, dificuldades, ou como disse Paulo, lobos vorazes fora e até mesmo dentro do rebanho. As dificuldades são inevitáveis, é o que Paulo está dizendo aqui. Lutas virão. Naquela cidade, havia vários falsos profetas espreitando aquela igreja. E Paulo está conscientemente dizendo aos presbíteros, logo após a minha partida, esses lobos vorazes virão. Paulo estava consciente das dificuldades que a igreja iria experimentar. E dentro da própria congregação. É uma ilusão, e eu já preguei isso aqui inúmeras vezes, acreditar que todos os membros da igreja experimentaram uma regeneração. Há entre nós pessoas que nunca se converteram e possivelmente jamais se converterão. Quem disse isso foi o próprio Cristo. Cristo semeia o trigo, Satanás o joio. Joio e trigo convivem, são similares, parecem ser a mesma coisa, mas não são. No grande dia, o Senhor da igreja vai separar o joio do trigo, mas até lá, a igreja vai conviver, ela é mista desse lado da existência. Por isso a igreja precisa, sua liderança precisa ter os olhos abertos para cuidar do rebanho. Foi o que Paulo disse àqueles presbíteros, cuidem do rebanho, porque lobos vorazes estão fora, e dentro da própria igreja, pessoas pervertidas dirão coisas pervertidas. O John MacArthur disse assim em uma de suas obras, um experiente pastor, com mais de 50 anos de pastorado: é uma mentira a ideia de que o ministério pode ser, ao mesmo tempo, eficaz e sem problemas.
você encontrará dificuldade se pregar a palavra não adulterada e ao ouvir a adversidade. Você tem duas escolhas: ou ficar firme e suportar as dificuldades, ou comprometer-se. Então o pastor tem que estar firme. Ou como dizia João Calvino, o pastor tem que ter duas vozes, uma para apacentar o rebanho e outra para expulsar os lobos. Tem que ter firmeza, autoridade para cuidar do rebanho. Então a igreja precisa considerar isso e escolher um obreiro que tenha essa autoridade para pastorear a igreja, porque essas dificuldades fazem parte da trajetória. Paulo disse isso claramente. Agora veja qual era a alegria do apóstolo Paulo. Observe o verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. É o Espírito quem elege, é o Espírito quem determina, ele quem constitui. A igreja apenas reconhece o que Deus faz. Para pastoreardes a igreja de Deus. Paulo não diz que a igreja é dele, mas de Deus. E aí ele faz uma afirmação gloriosa, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É de Deus porque ele comprou para si. E não usou prata nem ouro, como disse Pedro, usou o próprio sangue do seu filho. Ou, como alguns teólogos sugerem, Jesus está sendo aqui identificado como Deus, a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. O próprio Cristo sendo reconhecido como Deus. A igreja, portanto, pertence a ele porque ele comprou com o seu sangue. Isso traz segurança ao pastor. É muito comum, e eu conversei com os pastores, num processo como esse, há sempre uma preocupação, né? Como vai ficar a igreja? E eu conversei com um amigo meu que deixou uma igreja em Goiás com 1.200 membros, firme, igreja muito boa, caminhando bem, plantando igreja no centro-oeste do Brasil, para pastorear uma igreja aqui que precisava de revitalização no Rio de Janeiro. E uma das coisas que mais importante que ele disse foi a seguinte: a igreja é de Deus, é ele quem cuida dela. E aquele que tinha que morrer pela igreja já morreu, que é Cristo. Então a igreja tem que confiar nisto. A igreja é de Cristo, porque ele comprou com seu sangue. E descansar na sua providência. Quanto aos obreiros, que eles tenham a graça de cuidar do rebanho, como disse Paulo aqui aos presbíteros de Éfeso: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. É uma grande responsabilidade. Observe que eu disse na pastoral que o ministério pastoral não é para voluntários, é para chamados. Ninguém se apresenta, alguém é chamado. É o que vem de fora, da parte de Deus. Por quê? As responsabilidades, as implicações são incomparavelmente maiores do que as alegrias do ministério, que são reais, são muitas inclusive, muitas alegrias, mas as responsabilidades são, eu entendo assim, maiores. Razão pela qual Paulo escreve a Timóteo dizendo o seguinte: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo está dizendo para Timóteo: suporta as aflições, porque Paulo tinha experimentado dores, aflições no ministério, injustiças, palavras duras, mas ele cumpriu a vocação, porque ele tinha uma verdade que estava sempre latente na sua mente e coração. Deus o chamou, e a Deus ele prestaria contas. E aquele grupo de irmãos, ele diz: eu estou limpo do sangue de todos vós. E por que Paulo pode dizer isso? Repito, porque todas as vezes que Paulo abriu a Escritura, Paulo não falava de si, Paulo não falava de opiniões diversas, Paulo levantava teorias nem hipóteses, Paulo fazia uma exposição da verdade de Deus. Então ele diz: olha, eu estou limpo porque tudo que eu ofereci a vocês foi o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor precisa suportar as aflições, e não é fácil, mas Deus é quem sustenta e concede a graça. As palavras de Cristo: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, essa é a confiança, a segurança que o pastor tem que experimentar nos dias adversos. A igreja de Cristo, ele quem edifica, ele quem a defende, e as portas do inferno não podem prevalecer. Paulo, no verso 24, diz uma coisa que nós conhecemos esse verso, é bastante conhecido. Diz assim o verso 24: porém, apesar das lutas, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo,
contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Está aqui o perfil de um homem que é pastor e não mercenário. Ele não considera a própria vida preciosa, mas ele está com o objetivo fixado, completar a carreira e o ministério que recebeu do Senhor. E qual é o ministério que ele recebeu do Senhor? Não das mãos de um homem, mas do Senhor. Testemunhar o evangelho da graça de Deus. E essa última sentença faz toda a diferença. Testemunhar o evangelho da graça de Deus. A gente não pode confundir o evangelho com moralismo, nem mesmo com moralidade. Existem duas religiões apenas no mundo, a religião da graça e a religião do mérito. O evangelho não diz respeito a mérito, diz respeito a uma graça, como diz o cantor cristão, inaudita graça, inexpressível graça, no sentido de que ninguém pode exprimi-la em vocabulário humano. Esta graça foi revelada na pessoa de Jesus Cristo. Salvação não é o que o homem faz, salvação que Cristo fez. Cristo é suficiente. Ninguém pode acrescentar nada ao que Cristo fez. Você não pode salvar a si mesmo. Você é chamado ao arrependimento, você é chamado a confiar em Cristo. Mas tanto arrependimento quanto a fé vem de Deus. Porque o homem morto em seus delitos e pecados não pode dar um passo na direção de Cristo, tal como Lázaro naquele sepulcro não poderia jamais sair dali voluntariamente, até que Cristo o chamasse soberanamente. De modo que quando Paulo diz que ele testemunhou o evangelho da graça de Deus, ele pregou esse evangelho que aponta para Cristo e somente para Cristo, para aquilo que ele fez de modo definitivo e perfeito na cruz do Calvário. Está aqui, em Minas Gerais, o perfil de um pastor. Alguém que serve a igreja, que não busca os seus próprios interesses. Alguém que prega o evangelho. Essa é a vocação primária do pastor. Pregar o evangelho, pregar a palavra com fidelidade. É alguém que busca intimidade com o Senhor por meio da oração. O pastor não deve ser simplesmente um homem das letras, mas um homem de joelhos em oração. Alguém que busca ter comunhão com o Senhor, sem a qual é impossível cumprir o ministério. A quantidade de pastores que abandonam o ministério por conta das dificuldades que são inerentes ao exercício do ministério é enorme. Por quê? Porque sem uma vida de joelhos na presença de Cristo, recebendo a graça necessária, é impossível cuidar da igreja. Porque a igreja é uma comunidade de pecadores e qualquer homem, não importa as suas habilidades, ele terá dificuldades para exercer o ministério. Agora, como eu disse por fim, esse servo de Deus que é o pastor, ele sabe que as dificuldades virão, mas é a igreja de Deus e ele mesmo cuidará da sua igreja. Que assim seja, meus irmãos, que Cristo continue cuidando da igreja, levantando homens comprometidos com o evangelho da maravilhosa graça de Deus. Eu quero encerrar lendo com os irmãos o Salmo de Moisés, o verso 17 do capítulo 90 do Saltério. Vamos ler juntos? Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que a graça de Deus seja sobre essa igreja, sobre as nossas vidas. Amém, queridos?